Então, primeiro, Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 31 até o 32. Até a blasfêmia contra mim, ou qualquer outro pecado, pode ser perdoado. Todos menos um, falar contra o Espírito Santo. 32. Falar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, seja nesse mundo, seja no mundo futuro. É isso aí. Olha só, que a Vanessa leu aqui. Jesus disse que blasfêmia contra o Espírito Santo não vai ser perdoado. Tem outro texto? Pode entrar, irmão, pode entrar, pode chegar aí, a casa de vocês. Você que está nos acompanhando pela rede social, nosso encontro é toda segunda-feira, aqui no Vila Calu, na rua Humberto Massal. Se você quiser participar presencialmente, próxima segunda vamos estar aqui, você é o nosso convidado. Tudo bem? Bom, o que a Vanessa leu é que Jesus disse que pecado contra o Espírito Santo não é perdoado. Perceba que ele falando, se você pecar contra o Filho do Homem, isso é perdoado. Se você pecar contra Deus, é perdoado. Mas quando você peca contra o Espírito Santo, não é perdoado. Agora, será que o Espírito Santo é mais importante do que Deus e do que Jesus? Porque Jesus diz, contra o Pai, se você pecar, é perdoado. Contra o Filho, se pecar, é perdoado. Mas contra o Espírito Santo, não. Então, será que o Espírito Santo é mais poderoso que Jesus e que Deus? E aí? Estamos estudando um método que estamos usando a gente pergunta para a palavra e a palavra responde. Então, lembra que eu falei para vocês que existe texto que você só vai entender quando você lê o capítulo todo. E tem texto que você só vai entender, varão, quando você lê a Bíblia toda. Então, esse é um dos textos típicos que para você entender, você precisa conhecer a Bíblia toda, Vanessa. Então, vamos lá, vamos costurar a história aqui. A palavra fala que o povo um dia chegou para Samuel e disse, Samuel, a gente não quer mais ser guiado e ser direcionado por Deus. Queremos a monarquia, queremos um rei para que nos reine sobre nós. Samuel ficou triste, Vanessa, foi chorar, foi conversar com Deus e Deus falou, Samuel, o povo não rejeitou você, o povo rejeitou a mim. Então perceba, o povo, Valdemar, não quis ser guiado por Deus. O povo chegou em Samuel, que era o profeta, sacerdote e... Meu Deus, Samuel era profeta, sacerdote e juiz, irmão. Então, o povo chegou nele e falou, a gente quer como outras nações, queremos um rei reinando sobre nós. Ou seja, para resumir, o povo abandonou Deus. O povo não quis Deus. Aí, Vanessa, vem Jesus. Lá no Evangelho de João, a palavra diz que ele veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Ou seja, o povo rejeitou Deus. Aí vem Jesus, que é o Filho de Deus, e o povo rejeitou também. Aí Jesus diz, pecado contra o Pai é perdoado, pecado contra o Filho é perdoado, mas contra o Espírito, não. Por quê? Vamos entender. Se o povo rejeitou Deus, rejeitou Jesus, se rejeitar o Espírito Santo, Jerusalém, Deus vai mandar quem? Você entende? Se rejeitar o Espírito Santo, quem Deus vai mandar? Então, por isso que ele é o último que Deus mandou. Se rejeitar ele, já era, não tem mais salvação. Pecado contra o Espírito Santo é você resistir de ouvir a voz dele. É ele falando com você e mesmo assim você não querer dar ouvido para ele. Isso é pecado contra ele. É você calejar os seus ouvidos para não ouvir a voz dele dizendo para você mudar de vida. Isso é pecado contra ele. Você está rejeitando a única solução e a única pessoa que Deus mandou para converter o seu coração mau e perverso, que é o nosso coração. O meu e o seu coração é mau e perverso. Por isso que Jesus diz, pecado contra o Espírito, Júlia, não é perdoado, porque só o último que Deus mandou agora é ele. A palavra diz que ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, se tira o Espírito Santo, não tem salvação. É ele que leva eu e você, Jerusalém, para Cristo, para a salvação. Então, por isso que pecado contra Deus, Deus perdoa. Pecado contra o Filho, Deus perdoa. Mas o pecado contra o Espírito... Aí, para elucidar, Jesus conta uma parábola dizendo que um dia
o dono de uma terra viajou, aí ele mandou os seus servos, e os homens que se apossaram daquela terra mataram os servos. Vamos imaginar que aquele que Deus mandou fosse o próprio Deus representado pelos profetas, o povo rejeitou. Aí Jesus diz, aí o Senhor da terra, pensando consigo, disse, eu vou mandar meu filho. O meu filho, eles não vão matar o meu filho, né? Eles vão falar, é o filho do dono da terra. Vamos imaginar que a terra seja o planeta. A parábola que Jesus conta diz que quando aqueles homens maus viu o filho, o que eles fez com o filho? Matou o filho. Então, você vai pegando os textos, vai ligando, vai conectando e vai entendendo. Então, você entendeu por que o pecado contra o Espírito Santo não é perdoado? Porque não tem mais quem enviar. Por isso que eu e você temos que nos preocupar e fazer uma análise se estamos dando ouvido para o Espírito Santo ou não. Vocês entenderam isso? Então, é isso aí. Então, ouve o Espírito Santo, faça aquilo que ele está te pedindo e você vai viver as coisas extraordinárias que Deus tem para você. Amém? Agora, vamos lá, meu irmão. Vamos entrar em um ponto aqui bem interessante. Batismo com fogo é batismo com poder? Vamos lá. Batismo com fogo é batismo com poder? O nosso método de estudo a gente pergunta e a palavra responde. Então, vamos perguntar para a palavra e ela vai responder. Agora, Mateus, capítulo 3, verso de número 11. Quem achou aí? Cadê quem está com o microfone aí? Já pode passar. A pastora Dani está ali nos ajudando, nos apoiando. Você que está nos acompanhando pela internet, deixa seu like e já escreve aqui o que você está achando disso. Tudo bem? Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso de número 11. A irmã Laís ali vai estar lendo aqui para a gente. Vamos entender isso. O que é o batismo com fogo. Mateus 3:11. Isso. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cuja alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha aí, pode ler o 12. E em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira. Recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Eita, olha só, vamos lá, vamos entender. A gente perguntou para o texto se o batismo com fogo é o batismo com poder. O texto, irmão, ele é bem claro em dizer. Na hermenêutica, temos uma regra que você tem que, quando você vai estudar a palavra de Deus, você precisa praticar essa regra, Vanessa, da hermenêutica. A hermenêutica ela passa por uns passos. Qual passo? Primeiro passo. Quem disse isso? Para quem ele falou? Qual era o público que estava ouvindo ele? Qual era o contexto que estava ali? Quando você responder essas perguntas, você vai conseguir fazer uma interpretação. Hermenêutica significa interpretar o texto. Então, irmã Laís, quem está falando isso aí nesse texto que você leu? João Batista. Para quem ele está falando? Perceba, isso é uma análise, Valdemar. Você precisa analisar o texto. Não adianta só pegar um texto fora do contexto. É bonito você ler aqui o verso de número 11, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí você já quer pular, já quer gritar, mas você tem que considerar o texto e o contexto. Então, o contexto, no verso de número 7, vamos tentar identificar qual grupo estava aí. Laís, você está com o microfone na mão ainda, né? Verso de número 7 agora. Lê para a gente o 7. E vendo ele, muito dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhe, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Olha só, então, nesse grupo tinha essas pessoas, fariseus e saduceus. Então, eram as pessoas que estavam ouvindo, vieram para ouvir João Batista, e João Batista, vendo esse grupo, ele disse isso para esse grupo. Aí você vai continuar lendo o texto, você vai ver que o contexto do texto, ele está falando de arrependimento. Ele está falando que você tem que separar uma coisa da outra, e você vai entender o que o texto ali está dizendo. Então, a gente descobriu que quem disse isso foi João Batista. Ele falou para os saduceus e para os fariseus. Agora, tem um ponto aí muito interessante,
que é o trigo e a palha, que a gente pode exemplificar aqui para trigo e joio. E os dois habitam no mesmo lugar. Tem como eu e você entender, ver, Jerusalém, quem é trigo e quem é joio? Não. A palavra diz que a única pessoa que sabe quem é trigo e quem é joio é ele. Agora, vamos ler novamente o 11, Laís. Pode ler o 11 aí. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após a mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Bom, agora o 12. Olha só, agora é a chave aqui. Pense em trigo e joio. Lê o 12 agora, irmã Laís. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira. Recolherá no celeiro e seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Olha só. Então, entendemos aí que o trigo, ele separa e guarda no seu celeiro. A palha, o que ele faz com a palha? Queima. Tá. Então, já identificamos quem disse, foi João. Para quem disse, para os fariseus e saduceus. Identificamos aqui esses dois grupos, o trigo e o joio. Agora vamos identificar o fogo. O que é o fogo? O que o fogo significa aí? Aí você precisa montar o quebra-cabeça. Então, o contexto do fogo está dizendo poder? Não. Está dizendo o quê? Fogo. E esse fogo significa o quê? Aí tem que pensar, gente. É assim que lê a Bíblia. É difícil Jerusalém? Não. No começo mas depois que você for ler com o tempo, você vai entendendo. E com a presença maravilhosa do Espírito Santo, varão, a gente consegue entender. Coisa que nem a NASA sabe, nem o Elon Musk sabe, o Espírito Santo revela para mim e para você. Então, o contexto do texto está falando que o fogo não é poder, o fogo é juízo. Ele tira o trigo simboliza as pessoas boas, de obras boas. O joio, de obras más. A palavra fala que ele sabe quem é trigo e quem é joio, e ele vai vir, vai separar a ovelha do cabrito, do bode. Ele sabe quem é quem, então ele está falando, ele vai batizar com o Espírito Santo, ou seja, aqueles para a obra do arrependimento, e com fogo, juízo, condenação. Aleluia. Mas aí, aqui que entra o ponto. A gente canta. Me batiza com fogo. E aí a gente não entende o que estamos cantando. Aí você pensa que está pedindo o poder do Espírito, mas na verdade você está clamando, mas a palavra diz que Deus não leva em tempo o tempo de ignorância. Glória a Deus por isso, amém? Mas, vou usar a palavra que a Dani usou, porém, agora vocês não são mais ignorantes. Aí ninguém dá glória, tá vendo? Aí ninguém dá glória. Só o varão aqui, ó. Então, o contexto do texto é bem explícito, irmão. Olha só o que você aprendeu hoje. Hermenêutica, como praticar ela. Quem disse, para quem disse, como falou e tentar identificar. É isso, montar o quebra-cabeça, irmão. Olha que aula poderosa você está tendo. E você também na internet. Já se inscreve, irmão. Para de receber esse maná só para você. Manda para mais de outras pessoas que estão assistindo aí. Então, perceba. O fogo aí é de poder? É de manto? É o de quê? Juízo. João disse, eu não sou digno nem de desatar a sandália dele, mas ele vai batizar você com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, ele vai batizar aqueles que querem a salvação, mas aqueles que não querem, lago de fogo. Irmão, é meio... Eu não queria falar um pouco sobre isso, mas é isso que o texto diz. Então, eu e você precisamos analisar. Será que as nossas obras vai ser aprovada por Deus? Será o que estamos fazendo? Será que estamos produzindo ou estamos frutificando? Agora, eu vou falar algo violento aqui, irmãos. Deus não quer a sua produção. Deus quer o seu fruto. Talvez a instituição que você está
em algum lugar por aí, vai querer o seu fruto, a sua produção, não o seu fruto. Por quê? Porque a produção é instantânea, já o fruto não. O fruto passa pelos processos, o fruto passa pelo tempo. Então, tem gente que vai começar a frutificar, Vini, mas ela vai parar de produzir. Aí você vai ter que ouvir das pessoas falando, poxa, por que ele parou de produzir? Desviou. Não é mais de Deus. Mas você está entrando, você está sendo injetado na videira verdadeira. Jesus diz que longe de mim, sem mim, vocês não podem fazer nada, mas se você está nele você vai dar muito fruto. Então vai ter um momento que você vai ter que parar a produção para frutificar. Eita, pega aí, irmão, seu espírito, isso aí, você que está assistindo aí. Deus não tem interesse na sua produção, porque a produção não revela o seu caráter, mas o fruto sim. Por isso que ele diz, Valdemar, você conhece uma árvore pelo fruto, não pela produção. Teve um dia que Jesus estava andando, mas ele estava com fome, gente. Aí ele viu uma árvore bonitinha, ele falou, poxa, eu vou lá, porque deve ter, se está bonita assim, tem um fruto. A palavra diz, Valdemar, que ele chegou lá e não tinha nenhum fruto. Mas a árvore estava bonita. A árvore estava toda perfeitinha, toda maravilhosa, toda certinha, tudo no seu canto ali. Jesus olhou para ela, de vez elogiar, Jesus falou, você não está entendendo. E numa palavra só que Jesus falou, aquela árvore se secou. E o discípulo falou, mas como assim que isso aconteceu? Jesus falou, não adianta, se você não tem fruto, irmão, não tenta mostrar algo que você não tem. É melhor você parar a produção e voltar para o processo, para você gerar um fruto digno de arrependimento. Então, quando você anda com o Espírito Santo, você entende que o Espírito Santo faz você frutificar e não produzir. Produção é o que os outros querem de você. O Espírito Santo não quer sua produção, ele quer o seu fruto, porque o fruto que vem dele, gerado com ele, vem a luta, Vanessa, vem a perseguição, e você permanece. Agora, o fruto, a produção não, a produção vai cobrar mais produção, você tem que produzir mais, porque se você produzia 10 e parou, tem que produzir 20, tem que produzir 30, vai produzindo. A produção gosta de quantidade, já o fruto gosta da qualidade, Jesus. É o fruto com qualidade, com vida, com raiz, com substância. Então precisamos entender isso, porque a produção mostra que você está em um lugar, mas o fruto mostra que você está em Deus. Então vai ter um momento que você vai precisar sair de algum lugar para voltar para Deus. Está disposto a fazer isso? Você que está na internet está disposto a fazer isso? A parar de fazer um monte de coisa e voltar para o seu secreto para produzir? É isso que Deus quer de você, é isso que Deus espera de você. Agora, 1 Coríntios capítulo 3, verso 11 ao 15. Vamos entender algo aqui de produção. Já que estamos falando de produção, vamos colocar isso na mesa aqui. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11 ao 15. Quem achou aí, a irmã Vanessa vai estar lendo para a gente. Porque ninguém pôde pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, este receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o qual será salvo, todavia, como pelo fogo. Olha só, olha que texto poderoso, meu irmão. Aqui Paulo chega chutando tudo, assim, falando, irmão, entenda aqui, senta aí que eu vou te ensinar algo. Paulo dizendo, irmãos, existe a obra de palha e todo o nosso serviço, um dia, Valdemar, vai ser provado por Deus. Talvez você pode vir aqui, eu não quero trabalhar para Deus, eu não quero fazer nada para Deus, eu quero só vir sentar aqui e cultuar e já era. Beleza, Deus respeita, mas
Quando Jesus voltar, você não vai ter galardão, você não vai reinar com Cristo. A palavra que a Vanessa leu, Laís, diz que o nosso trabalho vai ser provado pelo... Vanessa, pelo fogo. O fogo aí é poder? Não. Então, Vanessa, ele vai provar, ele vai falar, aquelas obras que é palha, vai queimar. Mas aquela obra que for aprovada pelo fogo, aqui ele está falando de uma obra como se fosse de ouro, essa vai ser aprovada e vai reinar com Cristo. Então, Paulo está dizendo que vai chegar um momento, Vini, que a nossa obra vai ser provada. E aí Deus vai aprovar e vai reprovar aquele que não fez nada para ele. Por isso que você acha que eu estou aqui trabalhando para o reino. Porque eu sei que esse dia vai chegar. Eu sei que as minhas obras vão ser provadas. E dependendo da obra que eu estou fazendo, Jerusalém, vai ser aprovada. E eu vou reinar com Cristo lá. E como eu quero reinar com Cristo? Como eu quero falar, Jesus, me leva aí em outros planetas para conhecer. Como eu quero reinar, irmão? Eu viajo lá em casa. Nossa, Jesus, eu estou levando umas pancadas aqui, mas nem vai se compara. Paulo diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem as coisas que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Então, eu e você precisamos amar o Senhor, mas não só apenas amar, mas trabalhar para Ele assim. Agora, se a sua obra é uma obra de palha, no dia do teste, Jerusalém, vai ser queimada. Não vai ser provada. Não vai passar, Laís. Ah, Deus, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo, eu fiz um monte de coisa. Ei, irmão, o seu trabalho não te aprova. O que te aprova é o conhecimento que você tem dele. Deus está mais interessado em você do que no seu trabalho. Aí depois que você se conecta com Ele, que você está perto dEle, que você conhece, entende Ele, Ele te envia para o trabalho. Mas você vai levando um pouco dele. Você ensina o outro, Vanessa, através de Cristo em você. Por isso que Paulo fala, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Por isso que Paulo fala, eu quero aperfeiçoar Cristo no outro. Eu sou imitador de Cristo. Se vocês não conseguem imitar Cristo, imite a mim, porque eu estou imitando a Ele. Então as nossas obras têm que ser assim. O Espírito Santo está habitando em mim e em você. Está habitando em nós com esse propósito. Qual propósito? Aperfeiçoar você em Cristo. Não estou aqui para ter bajuladores nem admiradores. Estou aqui para fazer você chegar à plenitude do conhecimento de Deus. Essa é a missão da igreja. Essa é a missão do reino de Deus. É causar bajuladores, admiradores, não. Mas é formar o caráter de Cristo no outro. E é o que estamos fazendo aqui. Amém? É isso que estamos fazendo. Esse é o nosso desafio. Paulo mesmo disse que temos que fazer isso. Agora, meu irmão, essa obra nossa vai ser provada. E Deus vai ver. Deus sabe se você está fazendo porque você quer admiradores ou se você quer formar discípulo para Ele. É isso. Essa é a escolha que você vai fazer. Então, qual é a sua escolha diante disso? Você aprendeu hoje que o batismo com fogo é poder? É o que então? Juízo. Você aprendeu que João Batista disse que Jesus vai vir, vai separar o joio e o trigo, que é a palha, ele vai jogar no fogo. Paulo diz que toda a nossa obra vai ser provada. E aquela que for aprovada vai receber o seu galardão. E aquelas que não for aprovada não vai receber o galardão. Já imaginou? Você está em todo culto. Aí chega lá e Jesus fala, poxa, você não trabalhou para mim não. É palha, isso aí é tudo palha. É tudo emocionalismo. Não é verdade, não é poder, não é espírito, é emoção. É barulho, não é essência. Não tem verdade, não tem renúncia, não tem transformação. Esse não é o evangelho que vai tocar o mundo, meu irmão.
O evangelho que vai tocar o mundo continua sendo daquela frase pequenininha: Cristo em vós é a esperança da glória. Não tem outro evangelho. A Vanessa começou a lendo dizendo, não tem outro fundamento a não ser o fundamento apresentado pelos apóstolos. E qual foi o fundamento que os apóstolos colocou? Cristo. Cristo é o fundamento. Não tem outro fundamento. Não vai vir outro fundamento. O fundamento é Ele. Existente, continua sendo único. Cristo. Precisamos olhar para Ele, precisamos trabalhar para Ele, precisamos preparar um povo para Ele, porque se você não sabe, Ele está vindo. Ele está vindo. Então eu e você temos que nos preparar para nos encontrar com Ele, porque esse dia vai chegar. Qual dia? O dia que Ele vai provar. Então eu quero chamar você para reflexão hoje. Será que as nossas obras vai ser provada, vai ser aprovada ou reprovada? Eu não sei. Eu sei da minha vida, não sei da sua. Você sabe da sua, eu sei da minha. Então, mediante a isso, o que vamos fazer? Mediante a isso, o que vamos pensar? Mediante a isso, vamos só chorar? Não, irmão, só o choro não basta. Você precisa agir. Perceba? Vocês eram ignorantes referente a isso. Agora não é mais. Então, Jesus um dia disse, não sei se é a cidade de Betsaida ou Coraçãozinho, que ele diz, se vocês não tivessem ouvido o que eu ensinei, você até que não ia ter tanto rigor para você, mas como você ouviu, quão bom seria se não tivesse ouvido, porque aí eu não ia cobrar, mas como você ouviu, eu vou cobrar de vocês. Se o pessoal de Sodoma e Gomorra tivesse ouvido o que você ouviu, eles iriam ter sido salvos da condenação. Então perceba, você aprendeu, você agora pratica, e praticando, você vai viver tudo o que está aqui. O batismo com poder, com o Espírito Santo, é metanoia. E o que significa metanoia? Mudança de rota, mudança de pensamento. Eu fazia aquilo, não faço mais, faço outra coisa, porque o Espírito Santo agora habita dentro de nós. Então é assim que eu e você temos que caminhar. Tudo bem? Você que está nos acompanhando aqui pela internet, fica com Deus e eu espero você na próxima semana. Agora a gente vai ter o nosso bate-papo aqui. Se você quiser participar, próxima segunda-feira, às 20 horas aqui no Vila Calor. Fica com Deus.